O mistério proibido revelado. Quem realmente era a esposa de Caim? E talvez essa resposta não apenas esclareça um texto antigo, mas ilumine algo que você mesmo está vivendo agora, mostrando que o que parece oculto pode ser o começo de um plano muito maior de Deus. Eu também já questionei, já procurei respostas onde parecia não haver explicação. E foi mergulhando com sinceridade nesse texto sagrado que encontrei pistas que muitos ignoram. Pistas que mostram que o início da humanidade não foi tão simples nem tão claro como sempre repetiram para nós. A verdade escondida não está apenas no que foi escrito, mas principalmente no que foi silenciado. A pergunta mais importante já feita: quem foi a esposa de Caim? Ela realmente existiu? O que apresento agora pode transformar a forma como você enxerga a própria história da criação, porque existe uma personagem que todos passaram por cima. E é justamente ela que pode revelar o plano que Deus jamais explicou abertamente. O que vou te mostrar a partir daqui pode mudar completamente a maneira como você entende a civilização humana e o propósito divino que continua se revelando até hoje. A mulher sem nome que iniciou a humanidade. A Bíblia apresenta os primeiros capítulos da humanidade como se estivesse nos guiando com nomes indispensáveis. Adão e Eva, os formados pelas mãos de Deus. Caim e Abel, os filhos que representam a obediência e a consequência do pecado. Sete, o que nasce depois da tragédia. Esses nomes compõem a base de tudo que aprendemos no início da fé cristã. Mas há uma presença silenciosa que aparece no texto sem introdução, sem genealogia e sem qualquer explicação. Uma mulher sem nome, sem origem declarada, sem história descrita, e mesmo assim, sem ela, nada do que chamamos de humanidade estruturada poderia existir. Ela surge como esposa de Caim, mas seu papel ultrapassa essa função de forma absoluta, porque sua simples existência no texto abre uma porta que quase ninguém ousa atravessar. Essa mulher aparece apenas quando Caim é expulso. Até esse ponto, a narrativa acompanha os acontecimentos dentro do Éden e os desdobramentos diretos dessa primeira família. Porém, quando Caim mata seu irmão, Deus o envia à terra de Nod. Essa terra não é apresentada como deserta, não é descrita como um território vazio. Pelo contrário, Caim teme ser morto por outros que ali estavam. Ele sente o medo de alguém que sabe que será visto como ameaça. O que o texto deixa implícito é mais forte do que qualquer explicação literal. Nod não era um lugar onde Caim começaria uma nova humanidade a partir do nada. Era um território onde a vida já acontecia sem registro, sem caminhada ao lado de Deus, sem acesso à intimidade que havia existido no jardim. Se Nod é uma terra habitada, sua esposa não aparece como uma criação improvisada, mas como alguém que fazia parte dessa população que até então a Bíblia não havia revelado. A mulher sem nome não surge como um detalhe. Ela é um elemento decisivo que prova que o Éden foi o ponto de partida de uma linhagem específica, mas não o único lugar onde a vida humana se desenvolveu. O silêncio do texto não é falha, é escolha. Há silêncios na palavra que não escondem informação, escondem propósito. A ausência do nome dessa mulher não indica desinteresse, mas convida ao discernimento. A Bíblia poderia apresentá-la como filha de Adão, poderia inserir seu nascimento, poderia detalhar sua genealogia, mas não faz. E quando o texto não explica algo que teria sido simples explicar, devemos perceber que o que está em silêncio possui intenção divina. Essa mulher não foi ignorada, foi velada. Quando essa figura misteriosa aparece, a humanidade passa de núcleo familiar para a coletividade. Com ela, Caim não apenas existe, ele funda. Não apenas vive, ele constrói. Não apenas gera descendência, ele organiza a experiência humana em sociedade.
A primeira cidade da história mencionada pela Escritura nasce dessa união. Mas uma cidade não nasce com dois indivíduos. Uma cidade é a expressão de um povo, de uma estrutura, de um sistema social. O texto não está afirmando apenas que Caim se casou. Está revelando que a humanidade deixava de ser apenas criação e se tornava cultura. E essa transição começa com o encontro entre o filho do Éden e a mulher desconhecida de Nod. Essa mulher representa um elo entre dois mundos. Um mundo formado pelo cuidado direto de Deus e outro que florescia fora desse olhar constante. Isso não significa que existiam dois deuses, nem que Nod era um lugar independente da criação divina. Significa apenas que Deus não revelou tudo de uma vez. A Bíblia não é um livro de explicações completas, é um livro de revelações progressivas. O que não está dito é tão importante quanto o que está escrito, porque a palavra não pretende revelar todos os mistérios, apenas os que edificam o propósito espiritual. A mulher sem nome é a prova implícita de que Deus acompanha a história, mas não nos dá todos os detalhes do processo. Ela não tem nome porque sua identidade biológica não é o foco, seu papel espiritual é o centro. Ela representa o início da humanidade social, o contato entre inocência perdida e civilização que nasce através do confronto com as consequências. Sem ela, Caim seria apenas um sobrevivente exilado. Com ela, ele se torna o pai de um povo, o fundador de uma cidade, o primeiro a estruturar o convívio humano além da pureza do jardim. Essa mulher silenciosa mostra que Deus não começou a humanidade apenas com um casal, mas com uma intenção. O Éden gera identidade, Nod gera sociedade. A união entre Caim e essa mulher revela que a queda não interrompeu o plano divino, apenas o expandiu para fora do limite do jardim. Ela é a chave para compreendermos que a humanidade não é fruto apenas de um ato de criação, mas do desenvolvimento constante de um propósito que se manifesta mesmo em terras onde Deus não é ouvido com clareza. A mulher sem nome não é secundária, ela é o início da humanidade como sistema, como cultura, como futuro. Seu silêncio é testemunho, e o que ela representa pode transformar a forma como entendemos a origem de todos nós. O erro que a história não explica. Quando abrimos o livro de Gênesis, geralmente acreditamos estar diante de uma narrativa linear, simples, onde todos os acontecimentos seguem uma ordem que conseguimos compreender facilmente. Essa impressão nos acompanha desde a infância, porque fomos ensinados a enxergar o início do mundo como uma história direta, sem desvios, onde tudo se limita a Adão, Eva e seus filhos. Porém, basta uma leitura atenta para perceber que a narrativa bíblica não é uma linha reta, mas um caminho cheio de passagens ocultas. Há algo que não se encaixa no discurso repetido por séculos. Existe um erro que não é da Bíblia, mas da interpretação limitada que insistimos em manter. O problema não está no texto, mas na forma simplificada como tentaram explicá-lo. Quando Caim mata Abel, ele não apenas perde o irmão, ele perde a terra onde foi criado. É enviado para longe, expulso de um lugar onde Deus falava diretamente com o homem. O que muitos chamam de castigo, na verdade, transforma-se em ponto de acesso para uma verdade que poucos percebem. Deus o expulsa, mas não o abandona. Coloca um sinal em seu corpo para que ninguém o mate. Esse detalhe é ignorado, como se tivesse menor importância. Mas como alguém temeria ser morto se não existisse outro ser humano que pudesse matá-lo? Esse não é um detalhe insignificante. É o tipo de informação que expõe que o mundo não era composto apenas pelos descendentes de Adão e Eva. Quando Deus diz que Caim seria protegido para que ninguém o matasse, o texto mostra que havia outros, fora do convívio do Éden, capazes de representar perigo.
Isso derruba a ideia simplista de que a humanidade inicial consistia apenas em um pequeno grupo conhecido. E não para por aí. Ao chegar à terra de Nod, Caim tem medo. Ele teme os habitantes do lugar. Essa demonstração de medo é uma revelação clara de que havia pessoas que não pertenciam à linhagem direta do jardim. Uma narrativa que se limita apenas à descendência de Adão e Eva não consegue explicar como surge esse temor diante de uma terra habitada. Caim não chega em um deserto. A Bíblia nunca descreve Nod como terra vazia. Ele chega em um lugar onde pessoas, estruturas e formas de vida já existiam. Quando a Escritura menciona que ele construiu uma cidade, muitos tentam reduzir o significado de cidade para algo simbólico, como se fosse apenas um agrupamento familiar. Essa tentativa de reduzir o texto não é esforço de interpretação, é medo de reconhecer que a revelação bíblica é profunda demais para ser confinada em explicações rasas. Uma cidade exige pessoas, organização, trabalho, convivência coletiva. Uma cidade não nasce da união de um casal. Uma cidade não floresce em um deserto humano. A existência da cidade prova que havia um povo antes da chegada de Caim. Esse é o erro que a história não explica. A insistência religiosa e acadêmica em tratar os primeiros capítulos de Gênesis como se fossem apenas registros cronológicos de família, quando, na verdade, o texto está revelando um encontro entre linhagens, um entrelace entre mundos humanos que se desenvolviam de formas distintas. Não há contradição entre ciência, arqueologia e Bíblia, quando entendemos que o Éden não foi o único cenário da criação humana. Há uma diferença entre a linhagem inspirada diretamente por Deus no jardim e o desenvolvimento humano que acontecia fora dele, afastado da intimidade divina, vivendo o plano sem consciência plena do Criador. A tradição tentou responder esse mistério com explicações fáceis, como a ideia de que Caim se casou com uma irmã. Essa interpretação não aparece na Bíblia, não é afirmada pelo texto e é repetida apenas para evitar questionamentos. É uma tentativa desesperada de preservar uma lógica construída artificialmente. A mulher sem nome não é irmã de Caim, porque o texto jamais sugere isso. O que ele mostra é que havia vida humana além do Éden, e que quando Caim foi expulso, ele se inseriu em uma humanidade que não tinha vivido o contato direto com Deus como Adão e Eva viveram. Essa diferença não contradiz o propósito divino, apenas amplia o entendimento espiritual da origem da civilização. Deus não explica Nod, não descreve seus habitantes, não fala de sua origem. Isso não é ausência de informação, é escolha. Se a Bíblia revelasse tudo de uma vez, anulava o poder da revelação progressiva. Deus não entrega tudo. Ele convida o homem a crescer, descobrir, discernir. O erro que a história não explica não está no texto sagrado, mas na recusa humana em aceitar que Deus sempre trabalhou além do que conseguimos ver. A humanidade não começou de forma limitada, começou de forma intencional. Caim não encontrou apenas uma terra, encontrou um povo. E esse encontro não rompeu o plano de Deus, apenas deu forma ao futuro. Essa realidade muda a compreensão da origem da civilização e mostra que o propósito divino sempre foi maior que o jardim. Nod, a terra que nunca foi deserta. A terra de Nod sempre foi tratada como se fosse apenas um cenário de passagem na história de Caim, um lugar de exílio e punição, como se Deus simplesmente tivesse enviado o primeiro assassino para um canto vazio do mundo. Porém, a narrativa bíblica não dá qualquer sinal de que Nod era um território desabitado. Pelo contrário, tudo o que acontece ali indica que esse lugar não era apenas habitado, mas já possuía estrutura suficiente para provocar medo em quem chegava sem proteção. Caim não teme o deserto.
ele teme pessoas. O desertor não teme o nada, teme o olhar de outros sobre sua culpa. E o texto mostra exatamente isso. Caim tem medo de ser morto por quem encontrasse no caminho. Esse detalhe sozinho derruba a ideia infantil de um mundo composto apenas por uma única família e abre espaço para compreender Nod como uma terra que nunca foi deserta. Quando Caim chega a Nod, ele não encontra apenas chão e horizonte. Ele encontra ambiente, risco, possibilidade e história. Nod não é apresentada como terra recém-formada, mas como destino. Não é inventada para que Caim tenha onde ficar. Ela já existe antes de sua chegada. A Bíblia não explica quem a fundou, de onde vieram seus habitantes, qual era sua cultura, como viviam, que leis seguiam ou se possuíam qualquer consciência espiritual. Esse silêncio parece desconfortável para quem busca respostas fechadas. No entanto, esse silêncio não é lacuna. É revelação incompleta, proposital, como se Deus quisesse mostrar que havia vida além de onde o homem teve intimidade com ele. O Éden marca o início da revelação. Nod marca o início da civilização. Nod é o espaço do homem sem Deus presente. Não sem Deus criador, mas sem Deus dialogante. Não sem origem divina, mas sem consciência profunda de sua origem. Nod não é lugar de inocência nem de queda. Não é lugar de comunhão, nem de presença. Nod representa a humanidade que se desenvolveu sem ouvir Deus diretamente, sem receber mandamentos claros, sem a experiência íntima que Adão e Eva tiveram antes de transgredir. É a humanidade que cresceu apenas com aquilo que estava dentro de si, sem revelação, sem orientação sobrenatural explícita. E quando Caim chega a essa terra, ele passa a viver entre pessoas que existem, porém não conhecem o Deus com quem ele falou, pecou e negociou sua sentença. A terra que nunca foi deserta é a prova de que o plano divino não estava limitado ao jardim. Deus não compartilhou suas intenções com todas as criaturas do mesmo modo. O Éden foi um espaço pedagógico. Nod foi espaço de desenvolvimento natural. O primeiro grupo viveu pela revelação direta. O segundo se desenvolveu pela realidade da vida. E quando esses dois mundos se encontram, surge algo novo, a construção da cidade. Não a cidade inspirada pela beleza divina, mas a cidade construída a partir da necessidade humana. Se o Éden foi o lar do espírito, Nod se torna o berço da cultura. É impossível fundar uma cidade sem povo. É impossível organizar uma sociedade sem número. Nod tinha estrutura, e a cidade de Caim nasce exatamente do diálogo entre experiências distintas de humanidade. A presença da mulher desconhecida reforça essa revelação. Ela não aparece como alguém trazido de fora posteriormente. O texto não diz que Caim buscou, encontrou ou conquistou essa mulher. O texto apenas afirma que ela existia. Ela é resultado de uma humanidade que cresce sem explicação bíblica prévia. É o braço invisível da criação que a Escritura não detalha, mas reconhece. Nod tinha pessoas, história, fluxo, desenvolvimento, e quando Caim chega, ele se torna parte dessa outra humanidade. Não a humanidade ensinada por Deus, mas a humanidade que aprendeu apenas com a vida. A mulher sem nome é símbolo dessa humanidade não registrada, mas essencial. Isso explica o medo de Caim, explica o sinal de proteção, explica a impossibilidade de interpretar Gênesis como se fosse apenas uma narrativa de árvore familiar. Quando a Bíblia diz que Caim encontrou Nod, ela está mostrando que a vida não começou apenas onde o texto nos guiou. Nós recebemos a história da revelação, não a história completa da humanidade. Caim não inaugura o povo. Caim se junta a um povo. Nod não nasce com ele. Nod o recebe. A terra que nunca foi deserta revela que a humanidade é maior que as linhas que lemos. O plano de Deus não começou com poucos. Começou com propósito.
E propósito não se limita ao espaço do jardim. Nod prova que o mundo era maior. E o encontro entre quem conheceu Deus e quem nunca ouviu sua voz vai definir o resto da história humana. A mulher que uniu dois mundos. Caim chega a Nod carregando culpa, exílio e uma marca de proteção. Ele chega como alguém que conhece a voz de Deus e, ao mesmo tempo, carrega o peso de ter se afastado para sempre da presença dele. Mas, ao entrar nesse território que não recebeu revelação direta, Caim encontra algo que muda o rumo da humanidade. Ele encontra uma mulher. Não uma mulher inventada pelo desespero dos intérpretes, mas uma mulher real, silenciosa no texto, porém fundamental na história. Ela não vem como alguém criado para completar a linhagem de Adão. Ela surge como parte de outra humanidade, aquela que não nasceu no Éden, mas que existe porque Deus continuou criando mesmo quando o texto não quis detalhar. Essa mulher une dois mundos que até então caminhavam paralelos e desconhecidos um do outro. Tudo o que sabemos é que essa união não acontece na inocência do jardim, mas na terra marcada pela consequência. A história não nos apresenta essa mulher como cúmplice do pecado de Caim, nem como prêmio pela sobrevivência, mas como ponte entre humanos que conheceram a intimidade divina e humanos que existiram sem essa consciência direta. De um lado, um homem que ouviu a voz de Deus, que recebeu instruções, que pecou diante do Criador. Do outro, uma mulher que nunca esteve diante da presença divina no jardim, que nasceu em um lugar onde Deus não se manifestava da mesma forma. Quando esses dois se unem, a humanidade passa a ser resultado de duas experiências diferentes: a experiência da revelação e a experiência do desenvolvimento natural. Essa união não é apenas casamento, é início de sociedade híbrida. Caim traz a memória de Deus, mesmo que marcada pelo distanciamento, e a mulher traz a vivência humana independente da revelação direta. Dessa fusão nasce a cidade, nasce a cultura organizada, nasce a multiplicação não apenas biológica, mas social. A mulher que se torna esposa de Caim não aparece como serva nem como detalhe, mas como símbolo da humanidade que não precisou do Éden para existir e que, ainda assim, estava dentro do propósito divino. A ausência de seu nome não diminui sua importância. Seu silêncio em Gênesis é igual ao silêncio de povos que não receberam as Escrituras, mas que viveram, multiplicaram e participaram da história sem registros, sem holofotes, sem genealogias. A mulher que se une a Caim mostra que Deus não estava criando apenas uma linhagem, mas permitindo que a humanidade florescesse além da narrativa revelada. Deus não detalhou tudo, porque a Bíblia nunca prometeu relatar tudo. Ela relata aquilo que serve ao propósito de revelação espiritual. E essa mulher é chave para entender que a revelação não é a totalidade da criação, mas a parte da criação que aponta para Deus. Ela representa os povos que viveram sem ouvir a voz divina, mas que também estavam incluídos no plano que um dia Deus manifestaria através de Israel, da igreja e da redenção. A mulher de Caim mostra que a humanidade foi maior do que o jardim, e que o propósito divino sempre incluiu pessoas que viveram sem compreender quem as criou. Quando Caim e essa mulher se unem, não é apenas sangue com sangue, é história com história, mundo com mundo, consciência com experiência. Nenhum dos dois representa a totalidade do plano humano. Caim carrega o conhecimento que o condena. A mulher carrega a existência que não foi revelada. E juntos, eles produzem uma humanidade que contém memória e ignorância, propósito e cegueira, culpa e continuidade. Essa fusão é o retrato do ser humano até hoje. Somos fruto daquilo que sabemos sobre Deus e daquilo que vivemos sem entender. Somos mistura de revelação e instinto, ordem e caos, espiritualidade e sobrevivência. Essa mulher, silenciosa, sem nome,
representa todos os povos que vieram antes da revelação escrita e todos aqueles que viveram fora da narrativa bíblica, mas que também pertencem à história que Deus conduziu. Ela não é apenas a esposa de Caim. Ela é a primeira ponte entre espiritualidade e humanidade natural. A Bíblia a silencia não para diminuí-la, mas porque o propósito dela não está no nome que teve, e sim na função que exerceu. Sua figura silenciosa testimonia que Deus sempre foi maior que um jardim, maior que uma genealogia, maior do que aquilo que o texto registrou. A mulher que uniu dois mundos não aparece como personagem detalhada, porque sua vida não é explicação, é revelação. A partir dela, entendemos que o plano divino não acontece em um único lugar, mas se espalha através de encontros inesperados. E é exatamente dessa união que sai a primeira cidade, o primeiro agrupamento social estruturado. Caim sozinho não teria povo, cultura, descendência suficiente para a cidade existir. A mulher sem nome traz consigo a continuidade de um mundo que já estava em movimento. A humanidade não começa com Caim, nem termina com Adão. A humanidade começa quando dois mundos se encontram e, sem perceber, realizam o plano de Deus, mesmo sem entender que eram parte de algo que ele já havia decidido antes mesmo de existir jardim, queda ou exílio. Silêncio sagrado, porque a Bíblia não a nomeia. A Bíblia poderia ter dado um nome à mulher de Caim, com a mesma facilidade com que descreve genealogias inteiras em capítulos posteriores. Ao longo do texto sagrado, nomes aparecem para pessoas que nunca mais são mencionadas. Personagens surgem apenas para marcar uma única ação. Filhos são citados mesmo sem exercer qualquer peso na história. Então, por que justamente uma figura tão determinante para a continuação da humanidade é deixada no anonimato? Por que a mulher que une dois mundos, que participa da fundação da primeira cidade, que marca o início da civilização organizada, não recebe sequer uma identificação? Esse silêncio é mais eloquente que muitas passagens longas. Não é descuido, é intenção. Deus não esconde nomes por acidente. Ele esconde quando o que importa não é a identidade humana, mas a revelação espiritual que essa ausência cria. Quando um nome é omitido na Bíblia, o foco não está na pessoa, mas no que ela representa. A mulher de Caim não é silenciada porque era secundária. Seu silêncio não é consequência de irrelevância, mas de propósito revelacional. O texto não quer que o leitor a observe como individualidade, mas como símbolo de algo maior. Na escrita bíblica, o nome dá identidade, o silêncio dá significado. O nome constrói história pessoal, o anonimato constrói mensagem espiritual. O que ela representa ultrapassa sua biologia, sua origem e até sua função de mãe. Ela personifica uma humanidade que não recebeu revelação direta, uma humanidade fora do Éden, uma humanidade que não ouviu Deus falar, mas que mesmo assim existiu dentro do plano divino. Se essa mulher fosse nomeada, se fosse ligada diretamente a Adão, a Eva, a Sete ou a qualquer outra genealogia, o leitor não buscaria discernimento, apenas aceitaria sua existência como fato biológico. O nome mataria a revelação. O texto nos convida a enxergá-la sem a limitação de uma identidade fixa, para compreendê-la como ponte. A falta de nome impede que a história seja reduzida a uma resposta rasa, como era sua irmã, ou era apenas outra descendente de Adão. A ausência do nome expulsa o leitor das explicações fáceis. Ela abre perguntas que não podem ser respondidas com lógica humana, nem com repetição de teorias frágeis. O silêncio obriga o leitor a entender que Deus nunca prometeu relatar cada detalhe da criação, mas mostrar o propósito por trás do desenvolvimento humano. A Bíblia é um livro de revelação, não de biologia.
Ela não existe para explicar cada nascimento, cada povo, cada origem humana. O texto não pretende descrever a totalidade da espécie, mas a trajetória divina que culmina na redenção. Deus não narra toda a humanidade, narra o fio da revelação que aponta para ele. A mulher sem nome não foi esquecida, ela foi guardada. Ela aparece sem introdução porque sua existência não precisa ser explicada. O texto exige que o leitor perceba que há vida fora do Éden. Há humanidade fora da narrativa revelada. Há planos acontecendo além das linhas que lemos. O silêncio aponta para isso. Esse silêncio também impede a idolatria da explicação. Muitos buscam uma fé confortável, explicável, fechada, onde tudo possa ser contabilizado, datado e comprovado. Mas Deus não trabalha apenas com lógica humana. Ele revela o que transforma e oculta o que limitaria a revelação. A mulher sem nome é um convite ao mistério. Ela obriga o leitor a aceitar que nem tudo será compreendido com a mente, mas com discernimento espiritual. Enquanto tentamos identificar sua origem, o texto nos empurra para outra direção. Importa menos de onde ela veio e mais o que sua existência revela sobre o plano de Deus para a humanidade. Quando o texto fica em silêncio, não é para esconder, é para ampliar. Se o nome fosse revelado, a discussão seria genealógica, não espiritual. O silêncio faz o oposto. Ele nos empurra para a revelação de que a humanidade não se resume ao que foi registrado. A Bíblia não conta tudo, porque a revelação não se confunde com descrição total. Deus não documenta, ele direciona. A mulher sem nome não tem identidade para que sua função seja maior que sua biografia. Esse silêncio quebra a ideia de que o Éden foi o único palco da criação humana. Quebra a interpretação infantil que reduz a teologia a uma árvore familiar. E aponta para um Deus que é maior que qualquer genealogia. A mulher sem nome mostra que Deus operava em lugares que a Bíblia não registrou e que a humanidade florescia além do jardim, além da revelação direta, além das narrativas que conhecemos. O silêncio dela não é vazio, é voz. E quem aprender a escutar esse silêncio vai enxergar que o plano de Deus sempre foi maior do que aquilo que a história tentou explicar. A fundação invisível das primeiras cidades, Doset. Quando a Bíblia declara que Caim construiu uma cidade, muitos tentam suavizar essa afirmação como se fosse apenas um agrupamento familiar, um pequeno núcleo de sobrevivência, uma espécie de acampamento primitivo. Essa redução não nasce do texto bíblico, mas do medo de aceitar o que ele realmente sugere. A palavra usada em Gênesis não é acampamento, não é aldeia, não é tenda. A palavra é cidade. Cidade implica organização, estrutura, funções sociais, multiplicidade de famílias, coordenação de tarefas e continuidade geracional. Uma cidade não nasce do acaso, nasce de uma base humana pré-existente. Essa base não aparece para ser narrada, mas para ser percebida. A Bíblia não descreve seu desenvolvimento porque seu foco não é documentar sociologia, e sim revelar o movimento divino dentro da humanidade. Caim não inventa a cidade, ele formaliza o que já existia em Nod. Ele traz para dentro de uma estrutura social algo que antes existia apenas de maneira espontânea. A cidade nasce quando a sobrevivência se transforma em convivência organizada, quando a multiplicação se torna estabilidade, quando a presença humana deixa de ser apenas povoamento e passa a ser cultura. Para isso, Caim precisa de pessoas, precisa de famílias, precisa da mulher sem nome que o introduziu a um mundo que já conhecia a vida sem conhecer a revelação. A cidade não é consequência de um nascimento individual.
Ela é resultado da chegada de alguém que carrega memória espiritual a um povo que nunca teve contato direto com o Criador. Essa mulher é a ponta do iceberg de um fenômeno maior. Ela representa toda uma base humana não registrada, uma estrutura viva que permitiu que a primeira cidade se tornasse realidade. A Bíblia não relata quem eram seus pais, quem eram seus irmãos, qual era a sua origem, porque não está registrando história civil, e sim revelação espiritual. A fundação invisível das primeiras cidades não pode ser explicada por uma genealogia linear, porque a revelação não segue as lógicas da documentação humana. Deus não está narrando estatísticas. Ele está mostrando que seu plano floresce mesmo quando os olhos não veem, mesmo quando o texto não narra, mesmo quando a história não registra. A cidade de Caim é o primeiro sinal de que a humanidade estava pronta para organizar-se, não somente para existir. Ela marca a transição entre a vida recebida e a vida construída. No Éden, a vida era dada. Fora dele, a vida era realizada. O jardim era lugar de comunhão. A cidade será lugar de obra humana. Não obra contra Deus, mas obra sem a presença explícita de Deus. A cidade nasce da união entre quem conheceu o Criador e quem nunca ouviu sua voz. A mulher sem nome é a chave para esse encontro. E Nod é o espaço onde essa mistura se torna sociedade. Se Caim tivesse encontrado apenas deserto, não haveria cidade. Haveria apenas ruínas futuras. A cidade não nasce como resposta ao castigo. Nasce como consequência da união. Caim traz lembrança espiritual. A mulher traz continuidade humana. E Nod já possuía o povo que daria forma à estrutura. Sem essa base, a cidade seria apenas uma ficção. A narrativa bíblica não exige esforço para explicar sua existência. Ela exige maturidade para perceber que a revelação não pretende registrar tudo, mas sim iluminar o essencial. A humanidade não começou com um casal que repovoou o mundo lentamente, mas com realidades humanas coexistindo e finalmente se encontrando. O mais fascinante é que a cidade nasce por iniciativa de Caim, alguém marcado por sua desobediência, alguém que conheceu Deus, mas se distanciou do diálogo divino. Isso revela que o desenvolvimento humano não depende exclusivamente da santidade, mas da continuidade do plano divino que segue apesar do pecado. Deus não anula o futuro da humanidade porque um homem errou. O erro de Caim não interrompe o avanço humano, apenas o desloca. A cidade de Caim não é uma afronta a Deus. É uma consequência inevitável da união entre duas experiências humanas diferentes. A mulher sem nome não aparece como o início da cidade, mas como a semente silenciosa que permitiu sua existência. A fundação invisível das primeiras cidades revela algo profundo sobre o plano divino. O Éden é a origem espiritual. Nod é a origem civilizacional. O jardim ensina o sentido, a cidade ensina o destino. Deus revela seu plano a partir do jardim, mas constrói esse plano através da existência humana, mesmo fora de sua presença explícita. A cidade é o primeiro sinal de que o homem continuaria criando, organizando, governando e moldando o mundo com aquilo que recebeu, mesmo quando não consegue ouvir Deus com a mesma clareza de antes. Essa compreensão quebra a ideia infantil de que toda a humanidade veio de uma única genealogia isolada. Ela mostra que a civilização nasceu de um encontro entre o revelado e o não revelado. Uma cidade não começa do zero. Caim não funda um povo. Ele herda um povo e o organiza. E o silêncio bíblico sobre essa base humana mostra que o foco nunca foi definir a origem de todos os povos, mas revelar o encontro entre humanidade e propósito. Esse encontro começa com um homem exilado e uma mulher sem nome. E desse silêncio nasce a primeira cidade.
A rebelião que criou civilizações. Quando olhamos para Caim apenas como assassino, reduzimos sua história ao ato que marcou sua sentença, esquecendo que Deus nunca o apagou. Ele não foi destruído, não foi eliminado, não foi transformado em símbolo eterno de ruína. Ele foi exilado com proteção. E isso já revela algo profundo. Seu erro não encerra seu papel na humanidade. O homem que matou o irmão não se torna apenas maldição, mas instrumento involuntário da expansão humana fora do Éden. A humanidade organizada não nasce do homem perfeito, nasce do homem caído. O que chamamos de civilização começa com uma transgressão. Essa contradição desconfortável é a base da nossa existência. Não começamos como santos que edificam, começamos como pecadores que constroem. A rebelião de Caim não o separou do propósito humano, apenas o distanciou da presença revelada de Deus. E é nesse distanciamento que a civilização nasce. Caim constrói uma cidade não porque foi inspirado por Deus, mas porque sua sobrevivência exigia organização, permanência e estrutura. A rebelião gera responsabilidade. O erro produz consequência. A culpa obriga o homem a criar soluções que antes não eram necessárias. No jardim, Adão recebia tudo. Fora dele, Caim precisa planejar, calcular, administrar, reunir pessoas, organizar tarefas. A transgressão que o expulsa também o empurra para o que nunca existiu antes, a construção consciente do mundo. A humanidade civilizatória não é filha da inocência, mas filha da necessidade. A cidade é fruto da ausência do Éden. A sociedade nasce porque o ser humano não pode viver sozinho diante de suas fraquezas. A rebelião cria o esforço, o afastamento cria o trabalho, o vazio cria a cultura. Quando Caim chega a Nod, ele encontra vida sem revelação, mas é a culpa que o leva a sistematizar essa vida. Ele não lidera como alguém que carrega sabedoria divina. Ele lidera porque sua história o obriga a sobreviver de forma organizada. A mulher que se une a ele não traz pureza nem condenação, traz humanidade. O povo que o recebe não traz espiritualidade nem conhecimento de Deus, traz multiplicidade. A cidade nasce quando Caim une seu passado de revelação com a realidade humana sem direção espiritual. Nod não sabia que existia plano. Caim não sabia que continuava dentro do plano. A cidade nasce do encontro entre quem errou e quem nunca ouviu a voz de Deus. Isso significa que a civilização não é fruto dos que estavam em perfeita comunhão, mas daqueles que foram expulsos dela. Deus não precisa da perfeição humana para cumprir seu propósito. Ele usa a consequência do erro para criar aquilo que o jardim jamais produziria. No Éden, não haveria cidade, não haveria organização social complexa, não haveria necessidade de coordenação. A vida perfeita não exige estrutura, exige apenas comunhão. Fora do Éden, a vida imperfeita exige criação. A rebelião inaugura a civilização. Isso não exalta o pecado. Isso revela que a redenção de Deus inclui a história humana até quando ela nasce de falhas. Caim não cria cidades contra Deus, mas porque sua vida fora do jardim o obriga a enfrentar desafios humanos. Deus não o impede de construir, não o sabota, não o destrói. Apenas o deixa viver com as consequências de sua escolha. E a vida com consequências desenvolve aquilo que a vida com privilégios jamais desenvolveria. A humanidade aprende mais com a necessidade do que com a abundância. Aprende mais com a dor do que com a tranquilidade. Aprende mais com o que perdeu do que com o que recebeu. O mundo civilizado nasce através de um homem marcado, de um povo não revelado e de uma mulher sem nome. A rebelião cria exigências que inauguram trabalho, divisão social, coordenação de funções, criação de sistemas, e tudo isso nasce para sustentar a sobrevivência.
É impossível construir cidades sem lei, sem limite, sem acordo. A cidade exige convivência, e convivência exige ordem. E a ordem nasce não do Éden, mas do exílio. A cidade é a materialização da humanidade, assumindo responsabilidade por sua própria existência. O que chamamos de progresso humano não nasceu da obediência, nasceu do esforço que a desobediência tornou necessário. Não somos civilização porque obedecemos, somos civilização porque caímos e continuamos existindo. A rebelião nos afastou da voz direta de Deus e, ao mesmo tempo, nos empurrou para a criação consciente do mundo. Deus não precisava da cidade, o homem precisava. A cidade não é resposta divina, é consequência humana. E ainda assim, Deus permite que ela exista porque seu propósito não é destruído pelo erro, apenas redirecionado. A civilização nasce do homem que falhou, da mulher que não foi nomeada e de um povo que nunca conheceu o jardim. E desde então, nossa história é assim. Não construímos porque somos perfeitos. Construímos porque precisamos sobreviver. E Deus continua operando, mesmo quando não percebemos que estamos sendo parte do plano que Ele sempre teve. A mulher que representa o livre-arbítrio coletivo. A maior parte das interpretações sobre a origem da humanidade insiste em olhar para o início como se tudo dependesse apenas de escolhas individuais. Adão escolhe, Eva escolhe, Caim escolhe. Mas quando a mulher sem nome entra na história, surge algo que muda completamente a lógica do livre-arbítrio. Até ela, o foco recai sempre sobre quem ouviu a voz de Deus. Com ela, entra em cena um novo elemento: a humanidade que escolhe sem ter recebido instruções diretas, sem ter sido formada no jardim, sem ter ouvido o Criador falar. Essa mulher representa não o livre-arbítrio individual, mas o livre-arbítrio coletivo. Ela simboliza a decisão humana tomada sem revelação, sem orientação sagrada, sem referência espiritual. Ela é o retrato de uma humanidade que vive por escolhas, não por mandamentos. A mulher de Caim não decide como Eva decidiu. Eva pecou diante de uma voz com quem conversava. Caim transgrediu diante de Deus, que lhe avisou antes mesmo do homicídio. Mas essa mulher não pecou contra uma instrução direta. Ela viveu sem a experiência do diálogo divino. Ela representa o ser humano que precisa decidir sem ter ouvido o que é certo e o que é errado. Representa o homem e a mulher que vivem escolhas cotidianas sem revelação, sem compreensão, sem presença explícita. É a humanidade que age não com rebeldia consciente, mas com instinto, sobrevivência e necessidade. E quando essa mulher se une a Caim, o livre-arbítrio deixa de ser apenas drama pessoal. Torna-se fundamento coletivo. Ela não escolhe entre obedecer ou desobedecer a Deus. Ela vive sem ter recebido esse conhecimento. A união dela com Caim é o encontro entre o livre-arbítrio responsável diante da revelação e o livre-arbítrio instintivo diante da vida. Essa união gera uma humanidade que não vive apenas da memória do Criador, mas da experiência humana pura, sem referência espiritual. A partir dela, o destino da humanidade deixa de ser escrito apenas por quem ouviu Deus e passa a ser moldado também por quem nunca conheceu sua voz. O livre-arbítrio deixa de ser individual e se torna coletivo, porque agora as decisões que moldam o mundo serão tomadas por uma sociedade que contém tanto revelação quanto ignorância espiritual. A mulher sem nome não traz culpa herdada, não carrega a quebra de um mandamento, não é punida por uma desobediência específica. Ela não representa o pecado teológico, representa a humanidade existente. Ela traz ao casamento com Caim não o peso do Éden, mas o peso do mundo.
Caim carrega a memória divina, ela carrega a vivência humana. Quando esses dois se unem, a humanidade passa a caminhar sem necessariamente compreender a voz do Criador, mas com a capacidade de existir, decidir, multiplicar, organizar e construir, mesmo sem o conhecimento da verdade. Não porque rejeitou a verdade, mas porque nunca a recebeu. Isso revela algo profundo sobre o plano divino. Deus não depende do conhecimento humano para que seu propósito continue. Ele não precisa que todos entendam o que ele diz para que o destino da humanidade seja cumprido. Ele permite que uma civilização surja a partir de ignorância espiritual, porque a revelação não é pré-requisito para a existência, e sim convite para a redenção. A mulher de Caim é o lembrete de que milhões viveram e viverão sem entender o Criador, mas ainda assim fazem parte da história que Deus conduz. Ela não precisa de nome para cumprir sua função. A revelação não se limita aos que sabem, mas se estende aos que sequer imaginam que existe revelação. Enquanto Eva representa a humanidade que conheceu o céu, essa mulher representa a humanidade que nunca soube que existiu o céu. Enquanto Adão representa o homem que conversou com Deus, ela representa os homens e mulheres que jamais saberiam o que é comunhão direta com o Criador. E juntos, eles geram uma humanidade completa, que vive entre a revelação e o desconhecimento, entre a consciência e a ignorância, entre a fé e o instinto. O livre-arbítrio deixa de ser escolha entre obedecer ou desobedecer. Passa a ser escolha entre viver e sobreviver. Passa a ser escolha entre construir ou perecer. A partir dela, percebemos que a humanidade não foi desenhada apenas para obedecer a Deus, mas para viver, multiplicar, construir e se desenvolver, mesmo sem compreender a origem espiritual de tudo que existe. Deus não precisa que todos o entendam para que seu propósito avance. Ele trabalhou com Caim mesmo após o assassinato. Ele permitiu uma civilização com um povo que nunca o ouviu. Ele deixou uma mulher sem nome se tornar ponte entre mundos sem precisar explicá-la. A mulher sem nome nos deixa claro que Deus não pede que entendamos tudo. Ele apenas continua conduzindo a história, mesmo quando nós não sabemos que ela está sendo conduzida. A herança da humanidade imperfeita. A humanidade não nasceu com uma identidade perfeita que foi corrompida ao longo da história. Ela nasceu de uma colisão entre inocência perdida e ignorância espiritual, entre culpa consciente e vida sem revelação, entre quem ouviu Deus e quem simplesmente existiu sem saber que havia uma voz para ouvir. A mulher sem nome e Caim não representam extremos, mas síntese. Da união entre o homem marcado pelo pecado e a mulher sem consciência da revelação, surge a humanidade como a conhecemos. Uma humanidade imperfeita, mas completa. Imperfeita não porque caiu de um padrão perfeito, mas porque foi construída a partir da mistura entre experiências distintas da criação. Não somos filhos apenas da obediência quebrada de Adão, nem apenas da desobediência de Caim. Somos fruto de um encontro entre a memória espiritual e a sobrevivência natural. Herdamos culpa e ignorância ao mesmo tempo. Temos dentro de nós o desejo pelo divino e a dificuldade de encontrá-lo. Carregamos uma intuição profunda de que existe um Criador, mas vivemos em estruturas sociais que se desenvolvem como se pudessem existir sem ele. Somos descendentes de quem conversou com Deus, mas também descendentes de quem jamais ouviu sua voz. E essa mistura não representa defeito, representa identidade. A mulher sem nome não traz pecado teológico, mas traz a humanidade que vive sem revelação. Caim traz a culpa teológica, mas traz a memória de Deus. Quando esses dois criam descendência, seus filhos e netos não serão apenas marcados pelo conhecimento de Deus, nem apenas pela ignorância espiritual.
eles serão marcados pela tensão entre os dois. A humanidade não nasce para viver eternamente dentro da revelação, nem para viver eternamente sem ela. Nasce para caminhar entre os dois mundos, construindo sociedade, cultura, leis, artes, guerras, alianças, disputas, espiritualidade e redenção, enquanto tenta compreender sua própria origem. Essa herança não é falha, é propósito. Deus permite que a humanidade seja construída a partir de contrastes, porque o plano divino não depende de perfeição humana. A cidade que nasce com Caim será um espaço de cultura, de expressão humana, de sobrevivência, de pecado e também de possibilidade. A vida social nasce imperfeita, mas capaz de aprofundar-se na revelação ao longo das gerações. A cidade será o cenário onde o homem viverá longe do jardim, mas sempre com a oportunidade de reencontrar Deus. A civilização surge não como continuação da perfeição, mas como espaço de busca. Nossa herança não é apenas espiritual, é civilizatória. Nasce da mulher sem nome, que traz o instinto da vida, e de Caim, que traz a memória da comunhão perdida. Somos capazes de criar, organizar, legislar e evoluir. Mas também somos incapazes de sustentar essa construção com pureza plena. O ser humano cria cultura, mas não consegue torná-la totalmente santa. Cria leis, mas não consegue torná-las totalmente justas. Cria cidades, mas não consegue torná-las livres da corrupção. Essa incapacidade não nasce de maldade absoluta, mas da realidade de que fomos construídos a partir da soma de culpa e ignorância, de revelação e ausência, de luz e sombra. Essa tensão é o que nos torna humanos. Somos seres com intuição espiritual, mas com natureza limitada. Somos capazes de reconhecer Deus, mas incapazes de compreendê-lo plenamente. Somos capazes de criar sistemas complexos, mas incapazes de purificar suas intenções. A cidade de Caim é a primeira manifestação dessa verdade, e a mulher sem nome é a prova de que a civilização seria construída por mãos que carregavam tanto a memória de Deus quanto a ausência de entendimento sobre ele. Por isso, a humanidade nunca conseguiu criar uma sociedade perfeita. Ela não falhou em alcançar perfeição. Ela jamais foi perfeita desde o início. Fomos construídos pela mistura entre o que sabia demais e o que não sabia nada, entre o que conheceu Deus e o que apenas existiu. E é essa fusão que nos torna seres capazes de buscar redenção. Não por causa de perfeição perdida, mas porque fomos criados com sede de algo que nossa própria sociedade nunca conseguiu nos dar. Nasce daí o espaço para a promessa, para o Messias, para a redenção futura. A humanidade não está distante de Deus porque pecou e caiu de um estado perfeito. Está distante porque foi formada a partir de contrastes. A culpa de Caim e a ignorância da mulher sem nome não são derrota, são o cenário exato onde Deus começaria a revelar sua graça. Não herdamos apenas o pecado, herdamos também a oportunidade de buscar o Deus que a cidade não conhece, mas cuja presença permanece à espera de ser reencontrada. Chipis-Udund, a origem que rasga o véu do mito. A história da humanidade não começa no jardim, nem termina no exílio. Ela começa quando dois mundos se encontram. Quando o homem marcado pela culpa carrega consigo a memória da voz de Deus e encontra um povo que nunca ouviu essa voz, mas que existe como parte do mesmo plano. Quando o conhecimento espiritual e a ignorância sagrada se unem, nasce a civilização. Não é uma continuidade pura, nem uma queda total. É o início real da humanidade, como ela sempre foi, contraditória, complexa, capaz de criar cultura enquanto luta para reencontrar o Deus que alguns conheceram e outros nunca souberam que existia. O Éden revela a intenção de Deus. Nod revela a capacidade humana.
A mulher sem nome mostra que Deus não constrói apenas com o que entendemos, mas também com aquilo que ignoramos. A fundação da cidade revela que a humanidade não precisa de perfeição para avançar. Caim prova que o erro não anula o plano divino, apenas muda seu endereço. A civilização não é construída por santos, mas por pessoas comuns, marcadas por consequências e por necessidades que exigem organização. A cidade nasce quando o homem precisa sobreviver ao próprio afastamento de Deus e, mesmo sem perceber, constrói um palco onde um dia a revelação seria anunciada novamente. Não é no jardim que a humanidade descobre quem ela é fora dele. Não é na inocência que entendemos nosso destino, é na responsabilidade que nasce depois da queda. A mulher sem nome não é personagem secundária da narrativa bíblica. Ela é a personificação do mundo que existiu sem conhecer a revelação. Ela representa os que viveram sem a compreensão do Criador, mas que mesmo assim fizeram parte da história conduzida por ele. Seu silêncio não diminui sua importância. Seu anonimato revela que o plano de Deus sempre incluiu mais do que aquilo que conseguimos ver. A Bíblia não narra a totalidade da criação, mas narra a trajetória da revelação espiritual. Quando Caim e essa mulher se encontram, a humanidade deixa de ser apenas criação e passa a ser civilização. Deixa de ser apenas vida recebida e passa a ser vida construída. A partir dessa união, nasce a possibilidade de cultura, arte, sociedade, conflito, lei, injustiça, progresso e redenção. Deus permite que o homem construa sem perfeição, porque a perfeição nunca foi requisito para o propósito. Se o Éden representava a comunhão, Nod representa o cenário onde a necessidade abriria espaço para a promessa. A cidade que nasce com Caim não é o fim da fé, mas o início da história onde a fé precisará ser reencontrada. A verdade é que a humanidade nunca viveu como deveria para merecer plenamente a revelação. E mesmo assim, Deus revelou. Nunca buscou com perfeição, e mesmo assim foi buscada. Nunca entendeu totalmente, e mesmo assim recebeu entendimento. A mulher sem nome mostra que Deus trabalha com vidas que não o conhecem. Caim mostra que Deus não abandona vidas marcadas pelo erro. A cidade mostra que Deus permite que o homem construa mundos que não entendem sua presença, porque é nesses mundos que um dia ele será reconhecido novamente. Somos herdeiros dessa origem silenciosa e profunda. A humanidade que vive sem saber. A humanidade que se organiza sem compreender. A humanidade que cria leis sem entender justiça plena. A humanidade que busca sem admitir que busca. Somos descendentes do encontro entre revelação e desconhecimento. E é essa mistura que nos faz necessitados de redenção. Não porque fomos perfeitos e caímos, mas porque fomos criados para algo que nenhum esforço humano consegue satisfazer sem Deus. A mulher sem nome não só uniu dois mundos, ela abriu caminho para que o mundo inteiro tivesse acesso à revelação que mais tarde viria através da promessa, da aliança, dos profetas, da cruz e da ressurreição. A história da humanidade não é a história de quem sempre conheceu Deus, mas de quem sempre precisou dele. E talvez essa seja a verdadeira razão do silêncio da Escritura. Ela não conta tudo o que o homem fez, conta tudo o que Deus fez apesar do homem. E se essa origem revela algo sobre nós, revela que a humanidade continua vivendo entre revelação e ignorância, entre fé e instinto, entre consciência espiritual e busca sem nome. Por isso, nossa caminhada também é convite, não para entender tudo, mas para discernir o que importa. As perguntas que o silêncio nos deixa não são para saciar a curiosidade, mas para despertar o coração. E quem percebe isso não busca respostas apenas para saber. Busca para conhecer o Deus que continua conduzindo histórias que o texto nunca escreveu.
Se você deseja continuar compreendendo o que a Bíblia não disse em voz alta, mas deixou como revelação para quem busca mais fundo, permaneça acompanhando esta jornada. Há ainda muitos nomes silenciados, muitas verdades escondidas e muitos mistérios que podem transformar nossa fé, não com respostas prontas, mas com um entendimento que só cresce quando escolhemos continuar explorando.